is supposed to end. I'm getting stronger. Step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Isso aí, pessoal. Vamos lá que a nossa live está ao vivo, lá no nosso canal do Yes São Camilo para todos vocês. E hoje estaremos falando sobre os queratolíticos. Então não perca tempo. Agora, vamos lá. Vamos aprender quais são os produtos que nós vamos utilizar aqui conosco na linha Saúde Pé. Então, corram, entra para lá para vocês verem quais são esses queratolíticos que vocês estarão aprendendo hoje conosco. Vamos lá, Margarete, Thaís, vão correndo todo mundo. Podólogo central dos pés, Henrique, Ana Paula, Cláudia, Lília, todos. Vamos correr agora, todo mundo, para o nosso canal, lá no canal do YouTube. Estamos lá esperando vocês ao vivo para falarmos dos queratolíticos. Vamos para lá, vamos correndo. Vão, todo mundo para lá agora, para a gente não cair mais aqui, ó, no Instagram. Agora todo mundo, nós estamos lá ao vivo para todos vocês. Vamos lá, correndo para lá que a gente está esperando todos vocês lá. Vamos para lá agora, todos nós, para a nossa live. Muito bem, vamos começar a nossa live de hoje então. E hoje, mais do que nunca, eu tenho aqui comigo a minha queridíssima Maxandra Ferreira, que ela está aqui comigo. Olá, Maxandra, seja bem-vinda à nossa live. Olá, pessoal. Que bom ter você aqui conosco, pessoal. Maxandra. Novamente. Bom demais estar aqui com vocês. Que bom. Maxandra, só estou colocando aqui, ó, acabando de chamar o pessoal para a nossa live que está acontecendo agora ao vivo aqui. Então, pessoal, corram. Pessoal que está aqui, ó, deixa eu colocar aqui para eles. O pessoal que está lá no Instagram. Vamos chegando, então, meu povo. O pessoal que está no Instagram da São Camilo, o pessoal que está no Instagram do IE, a nossa live está acontecendo agora no canal do YouTube. Então, vocês precisam se dirigir para lá, ó. Estamos ao vivo. E hoje, mais do que nunca, nós iremos falar sobre os produtos da linha Saúde Pé, que são produtos específicos para vocês tratarem ou cuidarem das podopatias da melhor maneira possível e sabendo utilizar o produto escolhido e o ideal para curar as podopatias. E hoje nós resolvemos falar sobre os queratolíticos. Nas lives passadas nós já falamos dos... me lembrei, Maxana, falamos dos emolientes, falamos dos antissépticos, nós falamos dos antissépticos, nós falamos dos emolientes, e hoje nós vamos falar dos queratolíticos. Mais do que nunca, isso é essencial. Então, para vocês que conhecem já a linha Saúde Pé, hoje os queratolíticos se baseiam, a linha Saúde Pé, hoje ela tem em torno de 16 produtos. Mas queratolíticos, nós desenvolvemos, então, 3 produtos espetaculares que o próprio nome já diz, já são os queratolíticos. E o que é um produto queratolítico? Qual que é a ação? O que ele faz? E para que ele é usado? Porque cada um desses 3 produtos aqui, pessoal, eles são queratolíticos, mas cada um tem a sua concentração específica, cada um tem um ácido específico, a Maxandra vai explicar, cada um tem sua finalidade, cada um tem sua ação. Então vamos entender cada um para não fazermos errado e para qual podopatia que nós vamos utilizar. Então, para nós começarmos, nós vamos aqui, ó, no Master. O que é isso? Nós vamos no PPQ. Nós vamos agora no PPQ, que é esse produto aqui. O que é o PPQ? Então, nós vamos começar a entender. Professora Maxandra, então vamos lá, explica o pessoal para a gente. O que é o queratolítico? E vamos começar pelo PPQ. Vamos sim. Primeiramente,
nós precisamos entender o seguinte: o que são e como agem essa classe de produtos que a gente chama de queratolíticos. São ativos capazes de quebrar o excesso de queratina da pele, tá? E como que eles fazem isso? O nome já diz tudo. Querato vem de quê, gente? Queratina. Queratina é um substrato de uma célula que compõe a camada do extrato córneo, que a gente chama de queratinócitos, tá? Isso. Esse excesso de queratina, que é esse substrato que essa célula acaba ali enviando em excesso, esses produtos que têm essa ação de quebrar, de destruir, de eliminar o excesso desse substrato, que é a própria queratina, ajuda no quê? Na regeneração celular. Então, destrói primeiro a camada de excesso ali de hiperqueratose e depois inicia o processo de renovação celular. Então, Magno, não tem como a gente falar de queratolíticos sem falarmos de um produto, de uma substância que chama ácido salicílico. O que é esse ácido salicílico? Que compõe a maioria desses produtos queratolíticos. Não somente na área da podologia, como na dermatologia, na área da estética, ele é muito utilizado. Também, assim como o ácido glicólico, ele faz parte da classe dos hidróxido ácidos. E ele tem, a gente consegue trabalhar com os ácidos queratolíticos em determinadas concentrações. Isso vai depender do que a gente espera, tá? Então, ele tem comparado ao ácido glicólico, ele tem uma capacidade de descamar muito maior do que o ácido glicólico. Mas nós trabalhamos em concentrações pequenas, medianas e concentrações mais altas. Então, se a gente for olhar, né, vamos pensar, o que eu quero? Eu quero descamar essa pele muito ou quero descamar essa pele de uma forma mais moderada? Ou eu quero só fazer uma renovação celular, uma esfoliação ali, né, para que ocorra o processo de mitose, né, formação de novos tecidos de uma forma mais equilibrada. Então, vai depender do que eu quero para que eu possa escolher a concentração. E pensando nisso, nós temos estes produtos que nós vamos falar hoje, que são 3 produtos em concentrações diferentes. Diferentes, muito bem. Então, vamos falar, vamos começar da concentração maior, né? Isso. Do PPQ. Vamos falar do PPQ. Olha para vocês. Que vem a ser o PPQ? Pode falar, pode explicar para eles, por favor, que depois eu vou mostrar. Quem já trabalha com PPQ? Muita gente já está falando aqui. O PPQ, pessoal, ele é de uso consultório. Ele é de uso em consultório, né, Magno? É importante a gente salientar essa questão. Alguns produtos nossos são específicos para o profissional. E outros são específicos para a linha home care, que é a linha de cuidado. Então, o PPQ, ele vai fazer uma ação queratolítica bem abrasiva, tanto que quem vai aplicar esse produto é o profissional. Uma concentração bem alta e associado a um outro queratolítico. Ela também tem uma ação queratolítica, assim como o ácido salicílico também, né? Então, a gente vai conseguir associar esses 2 queratolíticos e, consequentemente, a gente vai ter um resultado mais efetivo na descamação, no famoso peeling, né? Que é a técnica que nós utilizamos para trabalhar as hiperqueratoses, as calosidades, tá? As onicofoses. Facilita o nosso trabalho. Tá? Então, antigamente... Pode falar.
Então, para mim entender melhor, Maxandra, só para mim entender. Então, por exemplo, esse PPQ, ele se torna, assim, então, um queratolítico bem forte, vamos dizer assim, com uma linguagem que o pessoal possa entender melhor. Mas é um PPQ, então, que é um queratolítico que só pode ser usado no consultório pelo podólogo e nós que vamos passar no pé do paciente. A apresentação dele, só para vocês terem uma ideia, ele vem numa apresentação que ele vem aqui, ó, numa apresentação de 30 gramas que ele vem todo lacrado com selo de segurança, o qual, por exemplo, você vai estar tirando esse selo bonitinho para fazer o uso. E olhe para vocês verem a textura. Eu quero que vocês olhem a textura desse produto. Esse produto, ele vem com uma textura como se fosse uma textura de um creme. Então, olhe para vocês verem. Eu vou colocar aqui, ó, para vocês verem, ó. A câmera deu um zoom bem legal agora, ó. Olha aqui, ó. Ele vem com um creme. Isso é ponta da ureia, tá vendo? Isso. E ele vem como se fosse num creme, numa textura, só que uma coisa importante que eu e a Maxandra quer salientar para vocês. É uma textura como se fosse uma areinha. Ele fica como se fosse um cremezinho com uma areinha, só que ele não incomoda quando coloca no paciente. Porque esse produto ele vai ficar ali onde tem as calosidades. Então você vai vir, depois que você faz todo o procedimento e coloca ele. Aí a gente vai explicar agora quais são as técnicas, como que é utilizado e por diante. Por exemplo, Max, um produto esse como queratolítico, qual que é o tempo que ele permanece no pé do paciente? Vai ficar de 8 a 12 horas, vai depender da avaliação do profissional. Se estiver trabalhando com queratodermia, por exemplo, que é uma alteração genética e que é difícil o trato, né? Tem como a gente controlar, mas não tem como chegar à cura. Então, você vai precisar aí de umas 12 horas para ele agir ali no extrato córneo. Isso é para descamar essa pele, para quebrar esse excesso de queratina que está ali, e vocês conseguirem, na próxima consulta, fazer a limpeza de uma forma adequada. Como vocês viram aí, a consistência desse produto ficou muito bacana, porque a ureia potencializa a ação do ácido salicílico, e, em contrapartida, ele deixa essa consistência de fácil aplicação. Isso sem mesmo. Queimar, né? Porque quando você usa só o salicílico, acaba que agride mais o tecido e queima. Às vezes, alguns pacientes eles reclamam que está queimando. A ureia não vai deixar isso acontecer, porque além dela ter uma ação, né, queratolítica que potencializa, ela está dentro da classe dos hidratantes e dos demulcentes também, né? Então, ajuda a proteger um pouco ali a pele. Muito bem. Então, isso que a Maxandra colocou para vocês é um ponto interessante. Vocês têm que sempre fixar isso na mente de vocês. E qual que é? Antigamente, na minha época aí, ó, que eu era podólogo desde o começo, há 22 anos atrás, a gente utilizava a salicílica a 40%. A gente mandava manipular, tinha outros processos. Isso, pessoal, ó, já ficou um pouco para trás. Hoje você já tem produtos prontos. Não é para ficar mais manipulando produtos. Exato. Aprendem isso. Farmacêutico, nós temos farmacêuticos específicos para fazer esse trabalho. Nós somos podólogos e enfermeiros, alguns ainda. Outros são podólogos esteticistas. Então, para de querer ficar mandando manipular que você achando que é farmacêutico. Se você já tem um produto de qualidade e que vai te promover isso, para que você vai adquirir outro e vai ficar mandando fazer na farmácia ali do vizinho? O que a Maxandra te explicou. Aqui dentro existem outros princípios ativos que vai fazer esse peeling quimicamente no local, sem provocar queimaduras. Então, esse é o ideal para você. E aí a gente pergunta, Max, para quais podopatias que eu utilizo o PPQ? Então, gente, nós podemos trabalhar com o PPQ nas calosidades, nos calos, seja os calos com núcleo, calo dorsal, né? Nas hiperqueratoses, nas queratodermias. O que eu quero salientar, pessoal? Cuidado! Não entregue esse produto para o paciente aplicar em casa. É de responsabilidade de vocês o que acontecer, porque o paciente não entende e ele acha que quanto mais ele usar, melhor. E aí não é dessa forma. A gente vai aplicar uma quantidade adequada ali em cima da calosidade, protegendo as regiões adjacentes, e o paciente ele não entende isso.
Então, quando está escrito lá linha profissional, é linha profissional. Por que eu estou falando isso, Magno? Porque muitas podólogas, eu já vi muitas podólogas passar muito aperto por conta disso. Pega, vende para o paciente o produto queratolítico. A gente sabe que existem esses produtos aí em venda livre e é um perigo. O risco de ocasionar lesões, tá, pessoal? Por queimadura desses produtos. Nós estamos falando de produtos ácidos. E que tá? já foram... Que pode, sim, de uma forma inadequada e de forma... um mau uso pode desencadear queimaduras de 2º grau, tá? Isso aí, num paciente diabético, pode levar a um processo de osteomielite e até mesmo de amputação. Eu falo porque a gente trabalha com esses pacientes de alta, né, complexidade, hospitais de alta complexidade e pacientes graves. Já peguei muitos casos. Vai lá na farmácia, compra porque o vizinho falou que é bom, né? E vai lá e usa. Cuidado com isso. Tem que usar com responsabilidade. Muito bem. E para isso, olhe para vocês verem. Essas fotos que nós estamos colocando, o PPQ, por exemplo, é utilizado especificamente em casos de calo, calo com núcleo, hiperqueratose, queratodermia e onicofoses. Mas a gente vai falar para vocês algumas delas para ficar bem claro na cabeça de vocês e que vocês possam entender. Por exemplo, nos calos como estão esses aqui na região metatarsiânica, depois que você faz todo o processo de higienização, emoliência, e nesses casos muitas vezes pode utilizar até emoliente plus em cima da calosidade, gerar ali o desbastamento, depois fazer o polimento, nessas regiões sim você já pode colocar, por exemplo, o PPQ. E o PPQ aqui, ele vai fazendo, então, o peeling gradativamente nesse local, fazendo com que essa camada de queratina, ela vai diminuindo cada vez mais a espessura dela. Então, ela vai diminuir gradativamente ali naquele local. Porque a gente precisa entender a etiologia, o que provoca. Será que é o atrito constante que está provocando essas calosidades? Por exemplo, essa foto aqui mostra para vocês também, aqui, ó, outra, nitidamente... A biomecânica, né? Pode ser um tanto de a coisa. biomecânica, perfeito. Essa outra foto, olha para vocês notarem, ó, apareceu para vocês? Apareceu, ó. Essa outra mostra um calo, calo e aqui com calo com núcleo. Muito bem, professora Max. Depois que a gente desbasta, faz o polimento, faz a enucleação ali do cravo, do núcleo dele, olhe para vocês verem, ó. A gente vai estar colocando aqui o ácido salicílico, que o ácido, o PPQ, aqui em cima dele, para que possa gerar, então, o peeling quimicamente nesse local. Aqui depois eu tenho uma outra foto. E detalhe, ô Magno, eu acho interessante também, é uma dica que eu vou passar, essa foto tá linda, hein? O que vocês podem fazer? Quando a gente coloca nesses calos, onde tem a região muito fina, como o Magno mostrou aí, né? Um paciente que provavelmente está fazendo anteropulsão e está com calosidade só na região do metatarso. Mas as demais regiões estão muito finas. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem aplicar o ácido somente no calo e colocam um chumaço de algodão, pessoal, porque aí o algodão vai segurar o ácido exatamente naquele lugar, e aí você põe o micropóreo, então põe uma gaze e o micropóreo para ficar mais firme, que aí não vai correr o risco dele espalhar para as regiões adjacentes. Muito bem. Olhe para vocês verem essa outra imagem, como é que ela é linda. Essa aqui, ó, é uma ação específica do PPQ. Esse aqui é o PPQ, o que ele provoca, né, Maxandra? Exatamente, uma maravilha, facilita a vida da gente. Você sabia que tem regiões, Magno, que o podólogo ele não está autorizado a usar ácidos? Imagina a luta que é ficar lá no bisturi 2, 3 horas desbastando. Isso é coisa do passado, gente, né? E a gente tem que aproveitar. Se na nossa região, nosso estado permite, como Minas Gerais e outros estados, permitem o uso dos ácidos, o podólogo utilizar os ácidos, por que não a gente aproveitar, né, dessa tecnologia farmacológica? Oi. Tá me ouvindo, hein, Max? Tá me ouvindo?
Eu estou. Pronto, pode voltar. Deu um delayzinho. Agora pode voltar. Eu estou falando que a gente precisa fazer o uso dessa tecnologia farmacológica a nosso favor. Né? Se a gente pode, se o nosso Estado permite, não tem nada que nos proíba de utilizar, por que não, né, aproveitar dessa tecnologia farmacológica? Perfeito, perfeito. Isso é muito bom. Então, vocês fazendo ele de uma maneira adequada, então vamos lá, vamos relembrar novamente. Chegou o paciente no seu consultório que está com uma calosidade, está com uma hiperkeratose. Daqui a pouco ele vai falar da keratodermia. Pera aí. Nós estamos agora na calosidade, caloconúcleo, hiperkeratose, ou na região do calcâneo, ou então na região metatarsiânica, ou na região dorsal. Vou fazer todo o meu processo, higienização, emoliência, desbastamento, enucleação e logo após polimento e logo após, então, eu faço a aplicação do meu PPQ. O meu PPQ, quando nós colocamos ele, como a professora Maxana deixou bem claro, ele pode ficar de 8 a 12 horas no local. E aí o paciente ele vai embora para a sua casa, vai embora ali, tudo bonitinho, a gente faz a oclusão. E claro que a nível home care também, após essas 8 horas ali que ele vai estar com o produto, ele vai estar fazendo uma higienização depois com os pés, com sabonete antisséptico. Dessa forma, ele vai estar neutralizando agora ali, limpando todo o local e basicamente esse paciente ele retorna para você depois de 7 dias a 15 dias no seu consultório para que você possa fazer o processo de desbastamento novamente no local. Aí esse processo ali que vai soltar aquela pele, lembra que a gente está fazendo um peeling. Então peeling é para quê? Para soltar. Ele vai fazer uma regeneração celular. E essa regeneração celular se faz através do peeling quimicamente. Esse produto ele é tão maravilhoso, gente, como até mesmo o Redutrate que a gente vai falar para vocês, porque quando a gente faz esse processo, é como se estivesse enganando o seu hipotálamo, porque ali vai fazer com que o seu organismo produza menos, produza, então, devagar a produção ali daquela queratina naqueles locais de atrito. Então, por isso que é ideal que a gente faça um peeling sempre o quê? Quimicamente, que vai fazendo devagar ali naquele local. Ok? Ficou alguma dúvida para vocês? Se tiver, por favor, coloque aqui para nós, no chat aqui, que a gente vai responder para todos vocês se tiver ficado alguma dúvida. Pode falar, professora Maxandra. Fala novamente. Não, tá sem som. Tá sem som. E é importante, pessoal, usando um produto queratolítico. Qual é o tempo de ação? Voltou. Oi? Não tá saindo som? Não, agora tá. Voltou, tá beleza, pode falar. Okay. Se está usando um produto queratolítico, tá? Quando você está fazendo peeling no seu corpo, o efeito do queratolítico. Pensando nisso, a linha Saúde Pé, o que ela fez? Desenvolveu o creme queratolítico para uso domiciliar. Muito bem. Antes que a gente pula para o creme queratolítico domiciliar, vou responder algumas perguntas que está aqui no chat. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o apoio. Qual que foi a pergunta? A Carla Ribeiro perguntou assim, essa imagem desse cascão soltando é a foto com o PPQ? Sim, Carla, foi a foto com o PPQ. Nele nós utilizamos, só que a gente não gerou o desbastamento. Para a gente fazer um estudo de caso, até para fazer a ação do produto, eu e o Maxano, nós não desbastamos. O que nós fizemos? Colocamos apenas o PPQ. Colocamos uma quantidade legal, uma camada ali de glacê bem legal, fizemos a oclusão e você viu como que ela soltou. Solta daquela forma mesmo, tá? A Maria Souza pergunta, e na verruga, vocês têm produtos? Minha linda Maria Souza, claro que temos. No caso da verruga, por exemplo, a gente faz o processo de calação com ATA e usa home care e a gente vai estar utilizando, por exemplo, esse produto maravilhoso que é a Tuia Mix. A Tuia Mix, como nós falamos nas vezes passadas, ele é utilizado a home care. A nível de consultório, nós vamos fazer o desbastamento, a quelação, e muitas das vezes, se você, quando os trombos estiverem ainda bem profundos, nós utilizamos o quê? O PPQ. Por que a gente intercala o PPQ com ATA?
Porque o PPQ, ele faz isso aqui, ó. Ele puxa. Ele não está fazendo uma regeneração celular. Então, ele vai estar puxando cada vez mais esses trombos para fora. Para depois a gente desbastar e, ó, que é lá em cima. Então, é um produto maravilhoso. Que aí tem que entender todos os protocolos. Pode falar, Max. É importante vocês avaliarem, porque o mecanismo de ação do ácido salicílico, né, que o PPQ ele tem esse ácido, e o ATA, vocês não podem misturar, tá, gente? Não pode. Sim. Ou é um, é o outro. Quando que eu vou optar em usar o PPQ? Quando tem anel de hiperqueratose. Igual o Magno mostrou, um anel enorme ao redor do núcleo. Então, tem a verruga e tem um anel enorme ao redor da verruga, aí sim vocês vão poder utilizar o PPQ. Depois que você conseguiu eliminar esse anel de hiperqueratose e soltar os pontinhos trombosados, você vai lá e vai cauterizar os pontos trombosados com o ATA. Mas não use os dois juntos. Perfeito. Excelente lembrança, Maxandra. Excelente isso. Vamos lá. Agora a gente vai pular para Fátima. Nós vamos te responder agora sua perguntinha sobre a queratose, queratodermia, como que é feito. Josemar, estaremos te esperando. Em nosso curso de especialização, nós falamos especificamente sobre esses detalhes, sobre os produtos, como ele é feito, tá? Mas vamos lá. Olhe para vocês agora essa imagem que eu vou colocar aqui, ó, que vocês vão ver também. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha que imagem legal. Só um minuto, pessoal. Essa nós já colocamos. Deixa eu tirar ela daqui. Mas, por exemplo, uma queratodermia. Deixa eu colocar essa aqui agora. Olha que linda, Max. Você está conseguindo ver aí, professora Maxandra? Conseguiu ver? Agora sim. E nós temos muitos pacientes com queratodermia. Muito. Com certeza. Com certeza. E o interessante é que nós temos a família inteira, né? Por ser uma doença... Por ser uma doença genética, então ela é autossômica dominante. Então, a mãe vai ter, se a mãe tem, os irmãos, tudo vai ter. Então, a gente tem uma família bem característica, que tem anos, mais de 20 anos, que está tratando com a gente, e é uma família que nunca vai deixar de tratar. Por quê? Porque por se tratar de uma doença genética, o organismo, ele não entende a hora de parar de enviar comando, o cérebro não entende. Então, ele vai mandando comando, vai lá, produz hiperqueratose, produz, e aquilo ali fica em excesso, né? Então, o que a gente produz em 30 dias, quem tem queratodermia, com 3 a 4 dias, produz a quantidade que a gente produz em 30 dias. Imagina que loucura que é isso, né? Perfeito. É por isso que, por exemplo, no caso, muitas vezes, da queratodermia, claro que, pessoal, a gente avalia cada paciente para paciente, tá? Em cada paciente para paciente, a gente avalia muito as circunstâncias clínicas e a gente faz sempre essa avaliação holística no paciente. Então, por exemplo, o PPQ, ele é um produto que ele foi desenvolvido com esse produto até para nos ajudar muito no caso da queratodermia. Então, por exemplo, dependendo da queratodermia, aquela emborrachada, então aquela outra mais seca, nós fazemos processo muitas vezes de emoliência com emoliente plus, desbastamos, olhamos ali as placas, se ela soltar muito, se sangrar, que aí tem que olhar outros fatores, nós não vamos colocar o PPQ. Tá vendo essas fissuras aqui, ó? Nós precisamos só tomar um pouco cuidado para ver qual a profundidade dessas fissuras. Mas se ela estiver bem superficial, colocamos uma camada aqui de PPQ por cima, porque ele vai fazer o peeling para nós aqui, ó, fazendo essa regeneração celular, retirando para gente. Magno. Fala, amor. Pode falar. Você está falando aí, mas tudo, quando a gente tem, né, um conhecimento e a gente sabe dos riscos, o que pode ser feito? Sim. Vai desbastar. Aquela região onde está sangrando, você vai fazer o seguinte, você vai aplicar uma pomada cicatritrate naquele local, e aí você vai colocar o algodãozinho ali. Depois você vem nas outras regiões, aplica o queratolítico, sem contato nenhum com essas regiões que você já protegeu, você vai fazer utilizar uma cobertura em cima da outra, tá?
Porque o que é a cobertura, gente? A cobertura é o que você vai aplicar ali no paciente, né? Cobertura não é só aquela, quando a gente fala em cobertura, não é só aquelas coberturas estéreis que a gente tem, não. Quando você usa uma pomada, é uma cobertura. Quando você usa um óleo, é uma cobertura. Quando você cobre o pé com um produto queratolítico, você está fazendo o quê? Uma cobertura ali, naquele local. Então, você vai fazer primeiro, tá? Um curativo, usando a pomada de própolis como cobertura, protege o local, pronto, aquele curativo ficou pronto. Depois, você vem nas outras regiões adjacentes e aplica o creme queratolítico, tá? Em queratodermia, a gente não pode perder tempo, não. Porque senão chega a um estágio que não tem como a gente trabalhar mais. Aí tem que fazer, encaminhar para a cirurgia. É muito triste. Mas tem casos que não tem jeito. Isso mesmo. Parabéns. Muito bom. Essa aí é outra imagem também. Oi, tá me ouvindo? Max, tá me ouvindo? Eu estou. Oi. Essa é outra imagem da queratodermia. Estou. Essa queratodermia, ela tá mais pontiforme, né? Isso. Isso mesmo. Mas, oi, a Maxana tá dando um delayzinho aqui, ó. Ela tá dando só um delay. Oi, voltou. Ela é mais pontiforme, isso mesmo. Mas que nós utilizamos o produto da mesma forma. Muito bem. Oi, voltou, Maxandra? Estamos aqui. Tá me ouvindo? Então tá bom. Normal. Tá dando delay, mas tá dando para ir. Muito bem. Ótimo. Então, o PPQ, vocês estarão utilizando ele especificamente a nível de consultório em todos os casos que nós falamos para você. Calosidades, caloconúcleo, hiperkeratose, queratodermia, todos vocês podem utilizar. Aí, nós utilizamos o PPQ no consultório. Vamos lá, meu paciente foi para casa, vai lavar depois o pé de 8 a 12 horas, bonitinho, beleza? Ótimo. Depois, o que acontece? De uns 7, como nós colocamos o produto para fazer um peeling, de 7 a 10 dias, vai começar então a soltar uma pele. Vai começar a fazer esse peeling, que ele vai soltando então aquela pele. Ele retorna para o seu paciente, retorna para o seu consultório e automaticamente nós vamos fazer o processo ali da podologia, desbastamentos e tudo mais. Aí, a nível home care, nós temos um produto de excelência que é esse aqui, ó, que é o nosso creme queratolítico. Aí existe uma diferença. Magno, esse produto ele é para ser usado agora em casa? Sim, esse é para ser usado. Maxandra, fala para nós, por que eu posso utilizar o queratolítico em casa e o PPQ eu não posso utilizar em casa? Por conta da concentração do queratolítico, só por isso. Então, nós temos uma concentração mediana que vai fazer o quê? Ele não vai quebrar de uma forma agressiva como o PPQ, mas ele vai controlar a produção dessa hiperkeratose. Porque você não pode hidratar, senão você corta o efeito do ácido. E você joga o dinheiro fora. Perfeito. Entenderam a diferença? E uma coisa bem legal que esse produto, como ele foi desenvolvido, é o seguinte, vamos lá. Então, ele é um produto queratolítico da mesma forma, só a concentração dele é bem menor. Ele vai ser usado em cima das calosidades. Então, esse produto não é para passar, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Não é para ser passado no arco plantar, não é para ser passado interdígitos. Ele vai ser utilizado especificamente onde eu tenho as calosidades, ou na região metatarsiânica, ou na região do calcâneo, ou aqui na minha região do dorso, por exemplo, que eu tenho uns calinhos. Ele vai ser utilizado nas calosidades. Magno, e no pé todo, o que eu vou utilizar? Aí você vai utilizar, vai ser qual? O hidratrático, que é o normal. Magno, posso misturar os dois? Perfeito. Magno não é misturar. Você aqui, ó, você não vai pegar e fazer a forma. Olha, de novo, eu e a Maxandra falando com vocês. Nós não somos farmacêuticos, não.
E aqui, ó, a gente não é fada para ficar misturando produtos, colocar no caldeirão e ficar fazendo milagre, não. Prestem atenção. Não é para misturar produtos. O Hidratrate é para utilizar na pele íntegra, gerar uma hidratação profunda nos pés. Então, você vai passar ele normal nos pés. Onde está a calosidade, você vai passar o qual? Ô, Magno, isso que você está falando... Pode falar. Isso que você está falando é tão óbvio para nós, né? Mas para o paciente não é, meninas. Meninos, né? Que não é só meninas. Não é, tá? Então, vocês têm que explicar isso para o paciente, senão ele vai pegar o creme queratolítico e vai passar no pé todo e vai passar até na perna. Isso. Tá? Isso então, mesmo. É óbvio para nós, mas para o paciente não. Por isso tem que explicar. E tem que ter todos os cuidados. Muito bem. Olha para vocês verem como que ele é. O creme queratolítico também, ele tem a mesma textura. Ele vem com uma textura, pessoal, aqui, ó, maravilhosa, como se fosse Hidratrate, ó, até o outro, ó. Ele hidrata muito os pés. Hidrata não. Ele, na realidade, ele vai fazer esse processo de peeling mais brando no local. Controlar. Ele vai controlar, diferente do Hidratrate. Olha como é que ele faz, ó. A textura dele é como se fosse a textura do Hidratrate, mas ele não é o Hidratrate. Ele é um creme que foi desenvolvido para as calosidades. Por isso que ele é um creme o quê? Queratolítico para você estar utilizando. Então, a nível home care, você vai utilizar, vai ser o creme queratolítico. A Carla perguntou para nós aqui, Magno, passa o PPQ e faço a oclusão? Sim, Carla, você faz dessa forma. Eu e Maxandra gostamos muito de quê? Quando nós fazemos, aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Eu estou com o meu pezinho aqui, perfeito? Então, a gente vem, pega o produto, a gente vai passar. Faz a simulação para você, viu, Carla? Aqui, ó, passei ele no pé do meu paciente. Faz de conta que aqui tem uma calosidade, Carlinha. Então, eu apliquei ele em cima. O que eu faço? Apoio. Não tem nenhum micropore, não tem não, né? Põe um chumacinho de algodão. Isso. Tem algodão aí? Pede a sua assistente para trazer o algodão e o micropore. Coloca um chumacinho de algodão e coloca automaticamente o curativo oclusivo no local. Aí, ó, o que vai fazer? Ele não vai espalhar. Quando tiver uma região mais... Se a região for maior, pode abrir a gaze e dobrar ela só no meio e coloca também que dá certo. Isso mesmo, correto. A Maria Terezinha perguntou aqui, Maxandra, ó, após aplicar o PPQ até o paciente voltar ao consultório, ele usa o Hidratrate? Ele usa, Maxandra? Se usar o Hidratrate no local onde passou o PPQ, vai cortar o efeito do PPQ. Aí ele vai falar para você, sim, que não resolveu nada. É por isso que muita gente usa o PPQ e fala assim para a gente, assim, eu não tive resultado. Porque hidratou. Por isso. Porque às vezes o paciente está hidratando e aí ele nem sabe que não pode, porque você não falou para ele. Muito bem. Aquilo que eu falei, tem coisas que são óbvias para nós, mas para o paciente não. Então, Terezinha, não pode hidratar no local, porque lembra, o PPQ, na realidade, o que ele vai estar fazendo? Um peeling. É uma regeneração celular. Se a gente está puxando, imagina aqui, ó, se eu estou puxando a pele para ela sair, então automaticamente eu não posso hidratar ela ali. Isso, a Luana Mendes falou, não usa nada. Nesse local não vou utilizar mesmo, não. Então aqui, ó, coloquei. Olha que bonitinho, ó. Vai ficar ali quietinho. Aí eu venho. E agora minha assistente aqui tá boa, viu, Maxandra? Agora minha assistente me deu tudo aqui na mão. Que bacana. Agora... Aí depois, Magno, que você conseguiu o resultado de descamação, o pé ficou bom, não vai precisar de repetir o PPQ, aí sim, aí vocês podem entrar com a hidratação podal com o Hidratrate. Perfeito. Qual que é o tempo que vai ficar, então, esse meu curativo no pé do paciente? Vamos relembrar? De 8 a 12 horas. Nós vamos fazer o processo de avaliação clínica que você, podólogo, tem essa obrigação de saber. Beleza? Não é para passar desse tempo. E depois, lava os pés do paciente com sabonete asséptico. Beleza? Alguma dúvida mais? Outra coisa também, outra dica também, pessoal. No caso de queratodermia, como o Magno mostrou, e nós temos vários pacientes com queratodermia, que a calosidade é no pé inteiro, na região plantar toda, você pode pedir o paciente, para a próxima consulta, trazer uma atadura, porque aí você aplica e passa a atadura,
que é uma dica bacana também. Muito bem, certinho, Maxandra. Aí nós vamos lá. Vamos agora melhorar um tiquinho? Vamos melhorar? O seguinte, então nós já falamos do PPQ, que aí é nível de consultório. Nós falamos especificamente do creme queratolítico, que eu vou utilizar em casa, no caso, então, daquelas calosidades, de todas aquelas podopatias que nós falamos. Só que aí, o que acontece? Deixa eu contar para vocês. Eu e Maxandra, há tempo atrás, a gente falava assim, oh meu Deus, a gente precisava de um produto, presta atenção, a gente precisava de um produto para reduzir a nossa onicofose. E esse produto, ele precisava fazer uma redução mesmo, uma redução de verdade. Existem alguns produtos aí que são vendidos até numa revistinha, que a gente não precisa falar em marcas, nada disso, mas por que eles são vendidos até em revistinhas? Que lá fala assim, ó, redutor de cutícula, que vende nessas revistinhas que vende por aí. Só que, por que vende até em revista? Porque a concentração deles, do princípio ativo que tem, é mínima. Então, ele não faz uma redução de cutícula, não faz uma redução de eponíquel, né? Por isso que ele pode ser vendido até a nível de revistas. Nós pensando nisso, precisando, porque a gente retirava a onicofose muitas vezes voltava, porque lembra, pessoal, quando a gente retira a onicofose ali, ou com nuclear, ou utilizando uma gúbia, pega para mim um dedinho aqui, Angelina, para eu colocar. Com uma gúbia, eu retiro a onicofose. Quando eu retiro isso, eu faço, na realidade, o meu organismo, ele é tão maravilhoso que ele foi criado por Deus, ele produz 2 vezes mais forte e 2 vezes mais rápido. Então, quanto mais você tira, o seu organismo vai produzir mais. Quanto mais tira, vai produzir mais. O que a gente precisa entender? Você precisa utilizar, então, um produto para fazer um peeling quimicamente, devagar, e que consiga enganar o seu hipotálamo, para o seu organismo não produzir essa pele tão rapidamente. Então, porque senão toda semana você vai lá na sua manicure, onde você ia, no seu podólogo, e ficava retirando. Por isso que o paciente chega lá e fala assim, não tem essa unha encravada. Primeiro que não é unha encravada, é onicofose. Mas tira durante 15, 20 anos, e só vai piorando, como se fosse uma dor de uma unha encravada. Então, o Redutrate, ele é de uso, nós desenvolvemos ele é de uso especificamente a home care. Gravem isso. Ele é home care. Por isso a gente colocou esse nome maravilhoso, que ele chama-se Redutrate, e ele tem aqui, por exemplo, 25 ml dentro dele. Nós tivemos até uma campanha no começo que a gente fez ele de 15 ml. Hoje nós não temos mais essa embalagem. A gente tem as embalagens apenas de 25. Ele vem com esse aplicador, tá vendo? Um bico aplicador, no qual nós colocamos esse aqui, ó, Redutrate aqui, ó, no meu eponíquel, e vou fazer o quê? O processo de massagem para ele penetrar. Olha aqui que lindo, ó. Penetrou e ele vai estar ficando. Magno, mas essa quantidade que você colocou e dá para passar nas unhas todas, viu, Magno? Dá sim, é isso mesmo. Vou passando aqui em todas. Ele rende muito. Ele rende muito mesmo. Ele é muito. Então, essa é uma das qualidades do nosso produto, ele rende muito. Perfeito. E qual é o intuito do Redutrate? Por que ele foi criado? Ele foi criado com esse objetivo de fazer a redução do seu eponíquel, ao ponto de que você não precisar nem mais tirar a cutícula. Porque lembre-se, quem retira a cutícula, quem retira o eponíquel, são só as brasileiras e os países mais tropicais. Porque nós temos, por exemplo, vocês, mulheres, né, tem essa tendência, principalmente as brasileiras, de ficarem retirando a cutícula toda vez, profundamente. Você vê que as europeias, as americanas, não têm essa cultura, por não ser o país tropical, é o país mais frio, de ficar retirando a cutícula, porque utilizam mais botas, luvas. Então, por exemplo, as unhas das mulheres brasileiras são cutículas muito profundas, de tanto retirar. O eponíquel, por exemplo, o Redutrate, ele vem com esse objetivo, então, de quê? Reduzir gradativamente. E se você for passando cada vez mais ele vai enganando o seu hipotálamo e não vai deixar mais você ter o quê? A onicofose. Esse é o objetivo dele. Então, é para você utilizar onde? A home care. No seu consultório, você vai fazer todo o procedimento. Você vai utilizar, por exemplo, até o Emoliente Plus para retirar quando a onicofose está muito lá no final. Você precisa utilizar pela amolição um tiquinho. Retira, usa a gúbia, o nuclear. Retirou. Foi em casa e não machucou, não precisou colocar a cicatritrate.
foi embora para casa, indica então o Redutrate. Vai facilitar a vida de vocês demais, demais. E é interessante a gente entender isso que o Magno falou, dos produtos, que existe uma diferença, tá, gente? De ação queratoplástica e queratolítica. Então, fica atento a isso. Se a concentração for muito baixa, igual a gente vê aí de 5%, vai ter ação queratolítica e mais uma ação voltada para hidratação, para emoliência, e não essa descamação. Porque se ele é queratolítico, ele tem que descamar, ele tem que ir destruindo gradativamente o excesso. E aí nós temos também o par perfeito. Aí já tá que entra... na mão aí. Perfeito, Max. Aí que entra a jogada. E presta atenção no que eu vou falar para vocês, pessoal. Não existe produto milagroso que cura todas as doenças. É o que nós falamos em todo o começo das nossas lives. Cada produto, ele tem a sua ação específica devido aos princípios ativos que estão aqui nele. Então não adianta eu pegar um produto e falar assim aqui, ele é para onicomicose, ele é para reduzir cutícula, ele é para hidratar a unha, ele é para fazer reparador de unha, ele é para fazer não sei o quê. Inventa tudo, um produto único fazer uso. Ô pessoal, procura saber com o farmacêutico, né, Maxandra? Um acaba tirando o efeito do outro, princípio ativo. Isso é coisa básica. Isso. Então parem com isso de querer fazer isso. Não adianta eu ter um produto para reduzir se eu quero hidratar a unha. Se eu estou colocando um ácido, como é que eu vou hidratar a unha depois com ele aqui, ó? Prestem atenção. Por isso que quando a gente desenvolveu os dois, por exemplo, a gente fez essa diferença. Que o quê? Um é para reduzir e o outro para hidratar. Como redutor de cutícula. Para proteger mesmo, para não deixar fazer aquelas fissuras. Isso. É para isso que nós desenvolvemos o Nutritrate. O Nutritrate. Como o Redutrate, ele vai reduzir. Como ele tem um ácido nele, ele vai fazendo peeling gradativamente. A pele um pouco, ela vai ficar um pouco até mais seca ali na região do eponíqueo. O que a gente fez? O par perfeito. O par perfeito, ele se baseia da seguinte forma. Cada dia utiliza-se um. No entanto, você não vai utilizar nem os dois ao mesmo dia. Um dia você utiliza o Redutrate, o outro dia você utiliza o Nutritrate. O Nutritrate, ele foi feito específico para nutrir. Então, ele vai estar nutrindo ali o local onde eu fiz, por exemplo, ali, ó, um processo químico. Magno, mas ele vai cortar o efeito do outro? Não necessariamente pela concentração que nós temos desse princípio ativo, que ele é mais branda. Por isso que ele é utilizado onde? A nível da home care. É utilizado em casa. E não é utilizado a nível de consultório. Entenderam? Então, um dia é um, outro dia é outro. Um dia é um, outro dia é outro. A Luana Mendes até pergunta, diabético pode usar? Diabético pode usar, Maxandra? Existe uma diferença muito grande do paciente que é diabético e daquele paciente que tem complicações do diabetes, como um pé diabético. A diferença é enorme, enorme. Aí você vai avaliar. O paciente que tem pé diabético, ele tem lesões, tá com ferida, nem pensar. Não pode usar nenhum produto queratolítico. Mas se ele é diabético e não tem o pé diabético, pode usar sem problema nenhum. Tá? Perfeito. Perfeito. Excelente resposta, Maxandra. A diabetes compensada, aquele diabético compensado, sem nenhum probleminha, sem nenhum problema, minha querida. Você vai dar as orientações para ele específicas de como vou utilizar Redutrate. E, pessoal, eu, Maxandra, podemos falar isso aqui de boca cheia para vocês. Quem utiliza o Redutrate, o Nutritrate, o par perfeito, é garantido. A sua onicofose, ela vai reduzir tremendamente. Hoje, eu não estou aqui para fazer propaganda, nada disso. A gente está aqui para explicar o produto. Por exemplo, hoje a Angeline, minha esposa, hoje ela nem faz mais, ela nem retira mais cutícula. Por quê? Porque de tanto utilizar o Redutrate, que você vai utilizar, ele está na bolsa. Parou no trânsito, dirigindo ali, ó, passa ele no dedinho. Porque depois vai parar de crescer o quê? O eponíqueo, a cutícula. E depois você vai fazer só esmaltação na unha. A mulher tem que andar com a unha bonita. A mulher tem que ter uma unha bela, grande, bonita, elegante. Então, ela tem que fazer o processo de esmaltação. Mas a cutilação, né?
não pode fazer, porque muitas vezes vai estar fazendo até porta de entrada ali, e precisa tomar cuidado com isso. Muito bem, cuticulagem, né, Maxandra? Certinho. Ah lá, a Francisca falou, eu uso os dois. Isso mesmo, Francisca. Um dia o dia outro. Então, a linha queratolítica da linha Saúde... esse produto, não? É maravilhoso, é maravilhoso. Então, os queratolíticos da linha Saúde Pé, ele foi criado, pensado de uma forma para vocês terem o quê? Uma maior abrangência e que consigam resolver todos os problemas das podopatias dos seus pacientes. Ok? Ficou alguma dúvida? Quer menos tempo. Isso mesmo. Tem alguma dúvida? Tem qualquer probleminha aqui, ó? Ligue para nós. Ligue para a Saúde Pé na Central de Atendimento. O telefone da Saúde Pé de Central de Atendimento é 3303-6820. DDD 31, ou procurar os meninos aqui, ó, a Hélio, o Felipe, a Sheila, estão todos aqui para esclarecer tudo para vocês da linha Saúde Pé e para vocês tenham esse produto para vocês colocar. Ah, eu esqueci de trazer, ele vem num display, que é um display maravilhoso de apresentação. Hoje, então, você recebe uma caixinha que você vai colocar até lá no balcão lá do seu consultório, você vai deixar já os dois lá, de pendurado bonitinho, que é o display O Par Perfeito, que fica muito mais fácil na comercialização até ali para os seus pacientes. Ok? Muito bem, Maxandra. Queremos te agradecer novamente pela sua presença. Muito bem, pessoal. Lembrar que semana que vem estaremos aqui novamente ao vivo, trazendo todas as informações para todos vocês. Então, meus queridos, obrigado e até semana que vem, que estaremos juntos novamente com a linha Saúde Pé. Até quinta-feira que vem. Um grande abraço. Coração de vocês.